Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, mas se seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal para não perder nem um vídeo novo. O vídeo de hoje é um vídeo que sai um pouco do conteúdo aqui do canal, né? É um vídeo que não faz parte do conteúdo, mas é o que precisa ser dito. Eu vou te falar hoje sobre uma coisa que eu venho pensado bastante, que vocês já viram no título, né? Que o título é... Eu nem sei qual é o título, mas o título tá aqui escrito: Ele está voltando, né? Quem é esse ele que eu quero dizer? É Jesus, que... Como eu posso dizer? Eu vou falar hoje um pouco, né, sobre a volta dele, sobre o que devemos fazer. Eu sei que isso sai um pouco do conteúdo do canal, mas é algo que precisa ser dito. Eu já fiquei aqui nesse lugar mais de 1 hora, já ouvi 5 louvores enquanto eu estava escrevendo. Estou aqui. Gente, não vou mostrar aqui, não vou virar. Tô vendo aqui. Tem 4 folhas aqui, gente, que eu estava anotando essas coisas. Cara, eu passei aqui mais de 1 hora anotando isso aqui tudo, para poder vir aqui falar com vocês esse assunto. Então, gente, vamos começar? Lá em Mateus 24, capítulo 36 ao 41, vou te dar 5 segundos para você procurar aí, você que também é cristão. Gente, pra quem não sabe, eu e Larissa, nós somos cristãos. Então, às vezes pode aparecer esse tipo de vídeo aqui no canal. Pode, isso faz parte, né? Então, vamos ler. Vocês já acharam? Quem está acompanhando aí, quem vai querer acompanhar a leitura junto comigo já achou? Se não, achem aí enquanto eu estou lendo. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ele está falando aqui... Agora eu vou deixar a Bíblia aqui e vou pegar a minha folha para estar lendo. Exatamente. Essa passagem, né, ela declara a vinda de Cristo. E ela fala, né, como foi os dias de Noé. E aqui eu tenho uma pergunta aqui que eu vou responder juntamente com vocês. O que acontecia nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas estavam tão ocupadas com a sua rotina, com seus prazeres e com as preocupações de suas vidas, que ignoraram os sinais de Deus. Enquanto Noé obedecia, construía a arca e se preparava para o que estava por vir, os outros zombavam e viviam como se nada fosse acontecer. Até que chegou o grande dia, o dia do dilúvio. Aquele dia, aquele grande dia que eu acabei de dizer, foi o grande dia para aquele povo daquela época, a qual era o dilúvio, a qual eles não acreditavam que aquilo ali iria acontecer quando Noé avisava, porque eles nunca viram a chuva, nunca tinha chovido. E então ali naquele momento ali, eles achavam que Noé estava maluco. E aquilo ali era o grande dia que Noé tanto esperava, o grande dia a qual Noé esperava, né? Porque ele obedeceu, porque ele entendeu o que Jesus queria que ele fizesse, o que Deus queria que ele fizesse, perdão. E nós estamos esperando o grande dia. Qual é esse grande dia? A vinda dele buscar a sua igreja. Então que... É isso aí que eu... Calma aí. E Jesus nos alerta que muitos estarão distraídos, vivendo como se o mundo fosse eterno. Mas a volta dele será em um momento inesperado. Por isso ele nos chama vigilância. Não viver apenas para as coisas passageiras, mas estar preparados espiritualmente. Mateus 25:13, que diz assim, vamos estar lendo. Mateus 25:13 diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui eu tenho 3 pontos principais para esse versículo, para essa passagem, né? Primeiro ponto, vigiai. Vigiai significa estar atento, não viver distraído espiritualmente, mas manter uma vida de fé, oração e obediência a Deus. Segundo ponto, vem da frase, não sabeis o dia e nem a hora. A volta de Cristo é um mistério, não pode ser marcada por cálculos ou por previsões humanas. 3. A preparação. Assim como as virgens prudentes tinham azeite para as suas lâmpadas, nós precisamos manter acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Agora eu quero entrar em outro assunto, que é o assunto final, mas que é o maior assunto que aqui está escrito, que é sobre renúncia. Sobre renunciarmos, que se encontra lá em Lucas 9:23, eu vou ler para você. Vou procurar aqui, tá?
Procure também, tá? Fica me olhando, não. Obrigado. Lucas 29:23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Vamos ler. O que significa negar a si mesmo? Não é se odiar ou não ter o valor próprio. É colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. É abrir mão do egoísmo, do orgulho e dos nossos desejos que nos afastam de Cristo. É dizer não para a carne, sim para a cruz. É dizer não para os prazeres momentâneos. É dizer não para o mundo. É dizer não para aquilo que o mundo tem a oferecer. E dizer sim para a nossa cruz. É dizer sim para tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo a cada dia. A palavra ela já diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Devemos reconhecer os nossos pecados, devemos reconhecer que somos falhos, devemos reconhecer que somos pequeninos do lado da grandeza do nosso Deus, que Ele... É isso aí. Princípios desse chamado. 1. Renúncia. Escolher obedecer a Deus mesmo quando isso custa algo. 2. Entrega. Reconhecer que minha vida não é mais minha, mas pertence a Cristo. Devemos reconhecer que não somos nós que vivemos por nós, mas que Cristo vive em nós através do nosso reconhecimento, através de quando nós realmente se entregarmos a Ele. E eu falei que ia ser o último assunto, mas acabei de me lembrar que não é, que não tem anotado aqui, mas eu vou estar dizendo sim. Então vamos continuar isso aqui. 3. Viver diferente. Enquanto o mundo busca prazer, fama e reconhecimento, o cristão escolhe viver para agradar o Senhor. Negar outro assunto já. Não, ainda quando na renúncia, mas já é outro ponto. Já volto, calma aí. Voltei. Negar a si mesmo é escolher diariamente. O quê? Eu poderia guardar rancor, mas escolho perdoar. Eu poderia seguir meu plano, mas quero seguir o plano de Deus. Eu poderia buscar a minha glória, mas escolho dar a glória a Cristo. E nós devemos, nos negar a si mesmo, negar os nossos desejos, negar o que vem de nós e escolher viver para Ele, escolher aquilo que vem diretamente do coração dEle. Devemos reconhecer aquilo que vem de nós e aquilo que vem dele, e sempre escolher aquilo que vem dele, porque o nosso plano pode ser isso aqui, esse pedacinho aqui, mas o plano dele é o resto dessa folha inteira. Então devemos entender que o plano de Deus é algo grande para as nossas vidas. Eu quero entrar em outro assunto que se encontra lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. É o último assunto, eu prometo. Começar do versículo 11, Mateus capítulo 3, versículo 11 diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pulando para o versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 11 do capítulo 3 de Mateus diz sobre o batismo. Diz que João Batista ele já declara que ele batiza com água para arrependimento. Ele já declara que vinha alguém após ele, que é mais poderoso, e ele se diminui dizendo: cujas sandálias não sou digno de levar. Ele se diminui dizendo aquilo. Ele logo reconhece que Jesus é maior do que ele. Ele reconhece que Jesus, sendo maior que ele, Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? É o batismo onde nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E ali João Batista ele declara que ele batiza com água para arrependimento e que Jesus batizaria com fogo. Pulando para o versículo 13, pelo versículo 14, é algo que me chama muita atenção. João ele disse: Eu careço de ser batizado por mim, vens tu a mim. Mais uma vez ele se diminui diante da grandeza de Deus, e é assim que nós devemos se comportar diante de Cristo.
Jesus responde: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ali João Batista o deixa. E isso que me chama muita atenção, porque até João Batista, que naquela época era o que batizava, né, todos nas águas, ele batizou Jesus, mas mesmo assim ele reconheceu que ele era pequeno. E porque nós muitas das vezes queremos ser maior do que Cristo, queremos nos comportar de uma forma diferente, mas quando Deus ele olha para nós e fala: você deve se diminuir, e nós devemos reconhecer isso, né? Nós devemos reconhecer que nós devemos nos diminuir diante da grandeza do grande Deus, porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e o nosso louvor. Então eu quero que você entenda que, voltando para Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 41, que diz sobre a vinda de Jesus. Eu não quero dizer sobre isso, eu falei que iria ser o último, mas acabei de me lembrar que tem um outro assunto uma outra passagem da Bíblia que me chama muita atenção. Eu quero ler ela juntamente com você e por agora eu encerro. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes às esquerdas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e visistaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que tiveres à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestis-me, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando estivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ali, nessa passagem, Jesus ele está falando, né, como que será a vinda do Filho do Homem. Agora ele separará as ovelhas, que são aqueles que caminharam, aqueles que escolheram andar pela porta estreita, a porta da renúncia, que irá ir para a vida eterna. E à sua esquerda, aqueles que não quiseram se renunciar, aqueles que não seguiram os caminhos de Cristo, serão colocados aqui, e eles se perguntarão, né? Mas e Cristo ele alerta aqui: não fizestes a mim, mas sim a eles. Quando nós deixamos de fazer algo aos nossos irmãos, quando nós deixamos de fazer algo àqueles que estão necessitando das nossas ajudas, a gente também deixa de fazer isso a Jesus. Muitas das vezes o nosso clamor, se você era cristão, você vai entender que muitas das vezes nós pedimos: Senhor, envia-me tal coisa, envia-me, Senhor, uma alma para que eu possa dizer. Mas buscamos essa alma, nós buscamos querer ir para lugares longes, mas esquecemos da nossa redondeza. Talvez o nosso envia-nos seja ali, diretamente abrimos o nosso portão, deparamos com o vizinho da frente, ali pode ser o nosso envia-nos, mas não queremos por isso. Mas quando pensamos que pode ser tão próximo aqui, do que vale a pena, né? Isso que muitas vezes toca a nossa mente, mas não. Talvez seja uma alma, nem que seja somente uma alma, mas é a melhor coisa que entregaremos ao Senhor. É uma alma rendida aos pés de Cristo. E agora sim eu encerro. Espero que você entenda isso, espero que você passe a entender. Se você não é cristão, passa a entrar. Mas eu não tenho a Bíblia. Aplicativos aí agora tem, qualquer aplicativo de Bíblia aí. É só você procurar. E desculpa pelo barulho desta moto que está aqui, mas é só você procurar e entender. Eu vou deixar essa passagem para vocês. Espero que vocês entendam. Não é o conteúdo do canal, mas vai que daqui para frente também se torne. Também possa vir isso
Então, qualquer coisa, eu estou com isso para poder fazer há 2 semanas. Aí eu fui focar hoje, eu falei, não, eu vou fazer sim. Fui pegar. Fiquei mais de uma hora, anotando, lendo, falando sobre o que eu iria dizer. Escutei mais de 5 louvores, no meio desses louvores eu chorei, eu fiz tantas coisas, por isso que eu demorei tanto. Mas eu espero que vocês entendam, e foi esse o vídeo. E o vídeo vai ficando por aqui, tá, galera? Se vocês quiserem mais assim, só vocês comentar. E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixar muito like e se inscrever no canal. Tchau!